Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, preparar o nosso coração para o momento de oração, né? Eu gostaria que a gente lesse no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, um encontro que Jesus teve com alguns fariseus e o que aconteceu naquele encontro, como aquele encontro foi importante para as futuras gerações, ou seja, nós que aqui nos encontramos. Dali, Jesus ensinou algumas coisas que vão nos ajudar hoje a organizar nossa vida espiritual de acordo com o propósito e a vontade dele. Está ouvindo aí bem? Está ouvindo? Tem um eco aí? Tem? Não, impressão minha, né? Tem? Está bem aí? Está bom para vocês? Então tá. Então vamos lá. Vamos ver capítulo 11, a partir do verso de número 33. 11:33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas a coloca no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então, Jesus está dizendo, ele está falando a respeito disso. Ninguém coloca uma candeia iluminada debaixo do alqueire, mas coloca no velador para que as pessoas possam usufruir os benefícios da sua luz, né? Próximo, vamos lá. Diz assim, agora vai dizer, olha com o que ele vai comparar a candeia, a luz. Diz assim, são os teus olhos a lâmpada do teu... Então, os teus olhos são as janelas do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em... Então o que Jesus está falando aqui? Que os olhos, eles são a comunicação do mundo exterior com o nosso mundo interior. E ele fala da qualidade dos olhos, que uma pessoa pode ter. Diz, se os teus olhos forem bons, vai acontecer alguma coisa. Se eles forem maus, então os olhos podem ser bons, ou podem ser... O que é um olho bom? O que é um olho bom, por exemplo? É um olho que reflete um coração luminoso. Se olhando aqueles olhos, você vê alguma coisa boa. O que mais? O que o olho pode representar? Como é que é isso? O que é o olho? O que é um olho bom? Já viu aquela pessoa assim, fulano tão mal olhado? Tudo que ele olha dá errado. Já viu? Já viu? No interior é muito comum, né? Tinha até aquelas rezas para tirar o mal olhado das pessoas, né? Olhar para uma planta, a planta murchava, né? Não é isso? Perigoso esse negócio. Mas Jesus está dizendo que tem uma maneira de você olhar o mundo. E tem uma maneira de você também ser visto pelo mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, se os teus olhos forem bons, então tudo que você vai olhar, tudo que você vai ver, você vai refletir sobre tudo que você olha, alguma luminosidade. Então de onde vem essa luminosidade? Vem de dentro de você. E se os seus olhos forem maus, tudo que você vai ver ao seu redor vai ser ruim, vai ser uma coisa ruim. Então a gente tem que ter cuidado, não é só com o fato de olhar, mas com o que está dentro de nós e que se reflete através do nosso modo de olhar, do nosso modo de ver, do nosso modo de enxergar, do nosso modo de analisar. E é isso que Jesus vai dizer. Então vamos ver para frente, verso 35. Vamos lá. Olha só. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então presta atenção. Se os teus olhos são a luz do teu corpo, cuidado para que esta luz não seja, em vez de luminosidade, seja
trevas. Então ele está falando, administre esse elemento na sua vida, administre os seus olhos, mas antes de tudo, administre alguma coisa que está lá por trás dos seus olhos. E agora veja o que ele vai dizer, verso 36. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Então ele está dizendo, se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, então, qualquer parte do seu corpo vai ser brilhante, vai ser boa, sem ter treva nenhuma. Então, não são só os olhos, mas se todo o teu corpo for, então é um conjunto que através dos olhos se manifesta. Então a gente vai ver mais um passo, vamos ver para frente o que vai acontecer. Então, ao falar Jesus, quando Jesus começou a falar isso, então os fariseus estavam ali com ele, e os fariseus começaram a dar uma retrucada sobre o que ele tinha feito. E ele então, a partir dessa frase, dessa palavra que ele está dizendo, ele vai deixar uma lição importante. Veja só, ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Então Jesus entrou, participou lá da mesa, sentou-se lá. Ao que o fariseu diz, quer ver? Veja só, verso 38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de... Porque não tem um ritual de lavar as mãos antes de participar da refeição? Não é assim que os judeus têm o vaso da purificação, que ele tem que lavar as mãos? Então o fariseu ficou admirado que Jesus estava sentado à mesa, sem ter passado pelo vaso da purificação, sem lavar as suas mãos, não é? E o que é que Jesus responde para ele? É importante a gente prestar atenção, porque às vezes a gente critica o outro por algo que o outro não faz quando deveria fazer, às vezes no cumprimento de um ritual, no cumprimento de uma religião, de uma posição, entendeu? E às vezes a gente não percebe que a gente faz uma crítica sem levar em conta o que nós mesmos sentimos ou pensamos sobre nós, porque é mais fácil julgar o outro do que se auto-julgar, se auto-analisar. Alguém conhece o livro do Antoine de Saint-Exupéry, chamado O Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe visitou um determinado país e chegou lá, só havia um rei, não havia mais súdito. Ele pergunta, onde é que estão os teus súditos? Aí ele diz assim, eu não tenho súditos. Ele diz, então, mas a quem que o senhor julga? Eu me julgo a mim mesmo, que é muito mais difícil do que julgar os outros. Então, por isso que o Pequeno Príncipe é tão interessante, que tem umas tiradas. O que é mais fácil? Julgar os outros. Então Jesus olhou para aquele julgamento do fariseu e olha o que ele disse. O Senhor Jesus, porém, lhe disse, vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de... Então o que Jesus está dizendo? Vocês limpam o exterior, mas o interior está cheio de contaminação. Então Jesus está falando com eles, olha, vocês me criticaram porque eu não lavei as mãos, mas quando eu olho para vocês, vejo que além da crítica que vocês fizeram, o interior de vocês está cheio de rapina e perversidade. Então Jesus estava dizendo, qual que é mais complicado? Eu deixar de lavar as mãos ou você ter um coração cheio de rapina e de perversidade? Então é a maneira como a gente enxerga a vida, é a maneira como a gente enxerga o mundo ao redor, é a maneira como a gente se enxerga, porque com os meus olhos, se forem bons, vou ver coisas boas, meus juízos serão bons, mas se os meus olhos forem maus, eu vou fazer julgamento maldoso, vou olhar e vou enxergar coisas ruins, onde outros vão enxergar coisas boas, né? Faz sentido isso? Então veja só o que vai acontecer por aí, vamos, verso 40.
insensatos. Olha só o que Jesus disse: quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? O que Jesus está dizendo para aquele fariseu? Ora, quem fez o exterior, que mandou você fazer, lavar as mãos, cumprir a purificação, quem fez todo esse cenário exterior, não foi o mesmo que fez o cenário interior? Como que você se preocupa tanto com o cenário exterior e deixa de se preocupar com o cenário interior? Então a Bíblia diz assim: nós temos que nos despir do velho homem e temos que nos vestir do novo homem. E este novo homem é criado em nós pela obra do Espírito Santo. É algo que Deus faz dentro de nós. E por que que Ele opera dentro de nós mais do que operar do lado de fora de nós? Porque do coração procedem as saídas da vida. É do homem interior que vão surgir os rios de águas vivas. Por isso que Jesus disse: do seu interior fluirão rios. Então Jesus está dizendo, muitas vezes nós focamos no lavar as mãos para a refeição, mas esquecemos de focar no que dentro da nossa vida precisava ser lavado, precisava ser purificado, para que do fundo das nossas vidas pudessem sair rios de águas vivas. E se o seu interior for luminoso, seus olhos serão luminosos. Faz sentido? Então Jesus está chamando a gente para fazer uma reflexão, porque muitas vezes nós nos preocupamos com o lado de fora da nossa vida, mas Jesus diz: quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Então por que nós damos mais atenção às coisas de fora do que às coisas de dentro? Então o que ele queria dizer? Vamos dar atenção às coisas de dentro. Por quê? Porque se as coisas de dentro forem cuidadas e forem luminosas, os olhos serão. Mas se as coisas de dentro for aquilo que está ruim dentro, os olhos serão, a Bíblia diz aí, Jesus diz que serão trevas. Então é cuidar que não somente a vida exterior seja bem cuidada, mas principalmente a vida interior. Veja o verso 41, né? Antes dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Por que dá esmola do que tiverdes? Por que Jesus faz isso? Porque, olha só o que Jesus vai comparar. Veja o verso 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, presta atenção nisso aqui, dais o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela. Então, ele diz assim, dá uma esmola, volte para o 41, por favor. Olha lá, antes dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será. Olha, ele está dizendo assim, deixe sair de dentro de você a solidariedade com o outro, o cuidado com o outro, de tudo que você tiver, deixe que algo compartilhe de você para a vida do outro. Aí ele faz uma comparação, veja o 42, olha a comparação que ele faz. Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas, dar o dízimo e tudo mais, sem omitir aquelas, de ter um amor para com as pessoas, um amor com aqueles que estão ao seu lado, que carecem de um cuidado, de uma atenção. Ou seja, cuida do seu interior, para que você não viva de uma aparência, de uma coisa externa, de uma contribuição efetiva do lado de fora, sem que o coração esteja profundamente identificado com aquele gesto externo. Então o que Jesus está ensinando? Haja coerência entre o de dentro e o de fora. E os seus olhos
serão o reflexo do que estiver dentro e como ele interpretará o que estiver fora. Então cuide que o seu interior seja bom, porque os seus olhos verá do lado de fora o bom. Se seu coração for enganoso e corrupto, seus olhos enxergarão isso do lado de fora. Os olhos são o reflexo da nossa alma, do que está dentro de nós. Se o nosso corpo for luminoso, nossos olhos enxergarão ou transmitirão essa luminosidade. O verso 43, só para a gente terminar. Não, verso 43, diz assim, ai de vós fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras na sinagoga e das saudações nas... Então o que ele está dizendo? A gente aprecia esse elemento externo e a gente se julga merecedor dessa saudação. É importante que a gente seja honrado, mas é importante que dentro de nós exista uma correlação com o que há do lado de fora de nós, porque senão a gente vive uma vida de aparência e o coração às vezes não tem o mesmo cuidado que o corpo exterior tem. Então a gente às vezes faz muito mais pelo corpo exterior aparente do que faz pelo corpo interior espiritual, que é o novo homem nascido de Deus. Faz sentido isso? Então, até aí para a gente meditar, né? Por exemplo, o Senhor, porém, lhe disse: vós fariseus limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. O que Jesus nos ensina essa noite? Vamos cuidar de toda a parte de fora, vamos fazer tudo o que tem que ser feito, mas não vamos desprezar o lado de dentro, que é aquele que ninguém vê, porque você vai sentar no primeiro lugar, vai ser honrado por todo mundo, isso todo mundo vê, mas e aquele elemento interior que ninguém vê, que ninguém conhece, só você, no seu íntimo, conhece. Jesus disse: cuidado, para não ter uma supervalorização do exterior, sem levar em conta o interior. Aquele que fez o exterior é aquele que fez o interior. Então o que Jesus propõe? Um equilíbrio entre o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro. É que a gente seja a pessoa que vai tanto do lado de fora quanto do lado de dentro glorificar o nome do Senhor. E os nossos olhos são os portais da nossa vida, para a gente manifestar aquilo que está dentro de nós. Se for bom, os olhos enxergarão as coisas boas. Se for mal, os olhos enxergarão as coisas más. Então, para concluir, de que maneira os seus olhos estão enxergando o mundo ao seu redor? Como é que você enxerga as pessoas? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você enxerga as coisas de fora? Como é que você vê as situações? Como é que você interpreta? Como é que você faz a leitura? Imagine com que coração você olha para o mundo. Agora, isso vai te ajudar a entender se o seu coração olha com generosidade, com amor, com benignidade, com perdão, com salvação, com redenção, se o seu interior olha de uma maneira diferente disso. Jesus disse para os fariseus: cuidado, muitas vezes você está preocupado se eu lavei a mão para comer, ou seja, está preocupado com as coisas que acontecem do lado de fora, mas olhe para o que acontece do lado de dentro. Pode ser que lá esteja cheio de coisas contaminadas e de rapinas, né? Ele falou isso para a gente ter sensibilidade, para não somente tomar conta das coisas externas, da nossa maneira de ser, de viver, de vestir, de fazer as coisas fora, mas a preocupação de ver como a nossa alma se veste, de que maneira ela se reveste, de que qualidade ela se nutre, de que conteúdo ela se nutre e como ela se manifesta através dos nossos olhos. Faz sentido?